Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Diferentona. Hoje voltado agora para a área da parasitologia, vamos hoje fazermos uma breve introdução, conceituação sobre o assunto, para que quando formos conversar e debater sobre os tipos de parasitas, vocês já terem uma prévia, uma ideia de como eles se comportam, o que que eles são, o que que eles fazem, ok? Então, compartilhe, divulgue com seus amigos e bons estudos para vocês. Vamos começar. Antes de começarmos a discussão em si, é bom, eu gosto muito de, vocês já perceberam, eu gosto de conceituar as definições, né? Porque se não entendemos do que estamos falando, pelo menos o princípio, né? Do que adianta, certo? Então, o que significa parasitologia, né? Logia significa estudo, né? Ciência, tá? Então, parasita, certo? É a ciência destinada a estudar o quê? Os parasitas. Não só o que é parasita, ele estuda tanto o parasita em si, como o que ele faz na natureza, como é que ele é a relação dele com os seus hospedeiros, o que eles acabam fazendo, como é o meio de vida do parasita. A parasitologia estuda isso, tá? Então é isso que todas as aulas, quando for falar de algum tipo de parasita, é basicamente isso. Nós vamos ver o que ele faz, como é que ele interage, o ciclo de vida dele, tá bom? Parasitologia é basicamente isso. E o que são, na verdade, parasitas, né? Parasitas são seres que eles vivem, tá? Parasitando outras pessoas, ou seja, eles vivem à custa de outros organismos, né? Ele precisa de um corpo para sobreviver, certo? Ele abstrai desse corpo recursos necessários para que ele consiga sobreviver, né? Por exemplo, um carrapato, vamos dar um exemplo, né? No cachorro, o cachorro fica infestado de carrapato, né? O cachorro não vai começar a ter problema, ter anemia e tal, né? Porque o carrapato ele precisa ficar, né? Sugar o sangue do cachorro para que ele consiga sobreviver. Se você tirar o carrapato do cachorro e ele não conseguir um outro organismo para sugar esses nutrientes, ele vai acabar morrendo, certo? Eu, quando estou em sala de aula, gosto de dar esse exemplo. Muitos cientistas e obstetras, né, para que os alunos consigam entender, um exemplo claro também de parasitismo, mas nesse caso é um parasitismo bom, uma coisa boa, viu? A gravidez, ela em si, ela é um exemplo de parasita, né? Pelo amor de Deus, eu não tô xingando, falando que nenhum bebê é parasita, tá? É uma situação para que vocês entendam, né? Vamos entender dessa forma. A mãe não é essencial para que o bebê ele consiga se desenvolver. Chega depois do nascimento, aí ele deixa, né? Daí ele começa a viver por si só, não é? Então, o período gestacional, podemos, para que vocês entendam, é como se fosse um exemplo de parasita, certo? Porque ele precisa da mãe, dos nutrientes da mãe, precisa da mãe para que ele consiga se desenvolver. Sem a mãe é impossível que um bebê se desenvolva, tá? Eu amo os bebês, amamos os bebês, por favor. É só um exemplo, tá? Mamães aí, por favor, viu? Eu não tô falando nada contra vocês, tá? É só um exemplo para que vocês entendam o que é a questão do parasita, né? Ele precisa de um corpo para que ele consiga sobreviver, ok? Características gerais, né? Vamos entender um pouquinho como é que eles se comportam para nas outras aulas daqui para frente eu não perder tanto tempo falando, explicando o que é cada assunto aqui, tá? Então, eles podem ser encontrados na forma unicelular ou pluricelular, ou seja, eles podem ter uma única célula ou várias células. Eles são denominados eucariontes, ou seja, eles possuem célula com núcleo organizado, ok? A reprodução pode ser assexuada ou sexuada, tá? Mas grande parte dos parasitas, eles se reproduzem de forma assexuada, tá? Principalmente os protozoários, tá? Grande parte dos protozoários, a maior parte dos protozoários. Agora, os outros grupos são mais encontrados de forma sexuada, ok? Eles são heterótrofos, né? Isso aí não precisa nem discutir, né? Se ele precisa de um outro organismo para conseguir sobreviver, é óbvio que ele vai ser heterótrofo, certo?
Eles podem ser anaeróbios ou aeróbios, tá? Aqui faltou, mas eles podem ser encontrados da forma, tá? Eles podem precisar do oxigênio, como também não precisar, em algumas situações, ok? Então vamos agora um pouquinho para a classificação deles, os tipos, né? Como é que eles podem ser encontrados na natureza, tá? Os ectoparasitas, tá? São assim chamados. Ecto é um prefixo, tá? Para usar tudo que tem a ver com externo, tá? Então, ectoparasitas, ou seja, eles vivem do lado de fora, né? Eles atacam a parte externa do hospedeiro, né? Como, por exemplo, a pulga, o piolho, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, eles não ficam do lado de fora, né? Eles acabam causando danos externos, tá? Então, ectoparasitas são os que eles atacam a parte de fora, tá? Ficam do lado de fora do hospedeiro, ok? Endoparasitas já é o contrário, tá? Aqui o endo significa dentro, tá bom? Então, endoparasitas, eles são os que vivem, né? Eles atacam a parte interna, né? Eles vivem dentro do hospedeiro, como vocês estão vendo aqui. Acredito que vocês conheçam, né? Já ouviram falar da barriga d'água, né? Então, quando a pessoa ela contrai esse tipo de parasita, ele acaba, né? Ele ataca o fígado, ataca as outras estruturas, o fígado entra em um processo inflamatório e acaba ficando com a barriga dessa forma. Mas calma que nós vamos ter uma aula como só falar disso, tá bom? Então, olha lá, como vocês estão vendo aqui, eles ficam na parte interna, tá? Intestino, principalmente no intestino, onde ele mais gosta de ficar, na maioria deles, ok? Hemoparasita, tá? Hemoparasita, então, hemo é tudo que tem a ver com sangue, ou seja, é um parasita que ele gosta do sangue. Mas todo parasita não gosta de sangue? Nem todos, tá? O carrapato, a pulga, né, como eu dei o exemplo, o piolho, são alguns exemplos, né? Mas tem parasitas que eles são extremamente o quê? Exclusivos, eles gostam de ficar ali permeando na corrente sanguínea, tá? Como, por exemplo, o sanguessuga. Esse daí é o tamanho que ele pode até chegar com o tamanho que ele fica, certo? Esse daí ele gosta de viver através da corrente sanguínea, ok? Parasitas facultativos. São parasitas que eles, digo para vocês, eles têm um hábito de vida livre, ou seja, ele vive parasitando e outros, e vai, sabe? É uma cadeia sem fim, como por exemplo, a mosca, né? Quando ela bota as suas larvas. A mosca, a larvas, para quem não sabe, é a mosca quando ela é como se fosse um filhote, né? Recém-nascido, vamos dizer assim, tá? E a mãe, né? Como toda mãe, ela precisa buscar o sustento para seus filhos, para suas crias, né? Então a mosca, quando ela vai voando, ela vai pousando em tudo que é lugar, quando ela posa, na fêmea, tá? A fêmea, quando ela vai posando nos lugares, nos recipientes, ela coloca as suas larvas ali, porque ela pensa, bom, aqui tem um bolo lá na mesa grandão. Ela viu que é comida, ela falou, vou colocar elas aqui para quando elas nascerem, elas já tenham o que comer, tá? Então, a mosca, ela não vai indo e vai voando em tudo que é lugar. Então, facultativo é isso, é quando ele vai, né? Ele tem um hábito de vida dele livre, tá? E por isso que a importância de não deixar alimentos muito expostos, local que trabalha com alimentação, sempre deixar guardado, sempre manter boas condições de higiene, né? A vigilância sanitária é bem clara quanto a isso, para evitar esse tipo de situação aí, tá? Onde ela viu, ela posa em qualquer lugar, mas para até encontrar comida, ela viu comida, mas pousou no condicionado. Ela pousou, ela já começa a deixar os seus ovos ali, ok? Agora vamos entender um pouquinho a relação entre hospedeiro e parasita, né? O que seria um hospedeiro, vamos dizer assim, né? Um hospedeiro, quando você é o ato de hospedar alguma coisa. Eu sou um hóspede, né? Você não está hospedando, né? Tem hotel lá, não estou hospedando as pessoas. Então, o hospedeiro ele vai hospedar alguma coisa. Então, no caso, como estamos falando de parasitologia, ele vai hospedar algum tipo de parasita. Vamos entender um pouquinho os tipos de quais são os tipos de hospedeiro que tem, os tipos de parasita para vocês entenderem aqui agora, tá?
Existem dois tipos de hospedeiros, tá? O primeiro que nós vamos conversar aqui é o hospedeiro definitivo, como o próprio nome até já fala. Pessoal, tem parasitas, né? Que eles precisam de vários tipos de hospedeiro para terminar o seu ciclo, porque muitos deles começam na forma, vocês vão ver ao longo das aulas, a forma de ovo, cisto, daí ele fica adulto, até ele ter todo esse ciclo. Tem parasita que ele precisa de um corpo só, e já tem parasita que ele precisa de mais de um corpo, ele precisa de vários, né? Já no caso do definitivo, olha só, quando o organismo ele já abriga o que? O parasita adulto, tá? Então ele já entra, né, no corpo, ele não precisa passar por um outro corpo para ele se desenvolver. Ele já entra no corpo, em algum corpo, ele já se desenvolve, já fica adulto ali, e ali ele já encerra o seu ciclo, como o caso a malária, né? A malária, quando alguém contrai a malária, picado pela malária, né? Ele já entra no próprio organismo, ele já cresce, já fica ali, ele não sai, ele não precisa de outro para terminar a sua evolução, certo? Então ele já entra ali, cresce, desenvolve e fica ali pro resto da vida. Então o hospedeiro definitivo é esse. No caso da malária, um exemplo de hospedeiro definitivo é o homem, nós, né, seres humanos, né? Ela entra, o parasita, né, transmitido pelo mosquito que causa a doença malária, certo? Ele fica no nosso organismo e cresce e vai até causar o estrago, certo? Então ele não precisa, que nem tem doenças que vocês já viram falar, o gato transmite, o gato come alguma coisa, daí fica no gato, daí o ser humano tem contato aí, se desenvolve no ser humano. Então, tem hospedeiro que é assim, agora o definitivo ele entra, tá? E ele faz seu ciclo total em uma pessoa só, ok? Agora, o hospedeiro intermediário é esse exemplo que eu acabei de dar. Vocês já não viram falar, por exemplo, da toxoplasmose, né? A toxoplasmose, ela fica no solo, né? Ela fica no chão, gramado, principalmente em grama, em pastos, né? E o pessoal fala, mas é o gato que transmite. O gato tem a toxoplasmose. Não, tá? O gato, por ele ter contato com o solo, ele andar por aí, ele contrai, né, esse parasita, mas fica nele. Então, o gato ele é um hospedeiro intermediário, ele fica temporariamente no gato. Porque assim, quando o gato ele vai fazer suas necessidades, nas necessidades do gato, fica ali os resquícios desse parasita, da toxoplasmose, que causa a doença, né? Toxoplasmose, é o Toxoplasma gondii, né? O Toxoplasma gondii, ele é o parasita causador da toxoplasmose. Então, ao ser humano entrar em contato com essas fezes do gato, né, aí nós contraímos, aí nós somos o outro hospedeiro. Então, o intermediário é quando ele passa por vários hospedeiros para concluir o seu ciclo, tá? Aqui, a doença que eu coloquei aqui, exemplo, é a barriga d'água, né? Então, o Esquistossoma mansoni, né? Ele é o parasita, ele fica no caramujo, certo? Ele tá na água, mas quem abriga ele é o caramujo. Então, o homem, quando ele entra em contato com essa água contaminada, ele acaba contraindo e desenvolvendo, certo? Então, hospedeiro intermediário é isso, é quando ele passa por vários outros organismos para concluir o seu ciclo final, ok? Agora, em relação aos parasitas, né? Vimos aí em relação aos hospedeiros, agora, vamos entender um pouquinho a questão de vimos que tem o hospedeiro intermediário e o definitivo. Agora, como que o parasita ele se comporta? Os parasitas monexos, tá? Monoxenos, desculpem. Eles são parasitas, olha só, que eles realizam seu ciclo evolutivo em um único hospedeiro, como o exemplo a malária que eu acabei de falar. Ela só precisa de um organismo para o quê? Se desenvolver, ok? Então, quando ele precisa de um corpo só para completar o seu ciclo, chamamos de monoxenos, ok? Agora, os heteroxenos, pessoal, eles são parasitas que eles precisam de mais de um corpo
para se completar o seu ciclo, certo? Então, ele vai, que nem o exemplo da toxoplasma gondii, que eu acabei de falar, da esquistossomose, da doença aqui, o esquistossoma mansoni, né? Ele precisa de vários, no caso, o esquistossoma, ele precisa do caramujo e depois do homem, o toxoplasma, né? Do gato, as fezes ali do gato, e depois em contato com o homem, tá? Mas quando eu for falar uma aula de toxoplasmose, eu vou explicar que não é só o gato que pode transmitir, são várias outras formas que acabamos contraindo sem nem ter ideia, tá bom? Então, heteroxenos, certo? Quando eles concluem o ciclo em vários outros corpos, tá? E os monoxenos, ok? Quando ele conclui seu ciclo em um único organismo, tá? Agora a relação entre hospedeiro e parasita, tá? Então, alguns parasitas, quando eles entrarem em contato com o organismo, eles podem causar diversas reações. Tem alguns que eles causam, a pessoa já entra, já sente vários sintomas, tem pessoas que ficam anos, não acontece nada, as reações são menos agressivas, então vocês vão entender o que, que é isso, tá? O primeiro tipo que pode acontecer de um parasita causar na pessoa é a lesão, a relação traumática, ou seja, quando o parasita ele lesiona a nossa célula, como exemplo a Ascaris lombricoides, a lombriga, né? Quando ela entra no organismo, ela fica, ela se fixa, ela se prende no intestino e fica ali corroendo, machucando, né? Então ela acaba lesando a célula, ok? Temos também a exfoliativa, ou seja, ela absorve os nutrientes do sangue, como no caso, exemplo, né? O carrapato, ele fica ali, né? O cachorro, quando ele tá cheio, ele pode estar cheio de carrapato, ele pode de vez em quando ali se coçar, mas quando ele ainda está no ciclo pequenininho, quando ele é pequenininho ainda no estágio pequeno, o cachorro ele não vai sentir, de vez em quando ele pode sentir coçar, pulga, ele pode sentir coceira, mas ela tá ali para absorver os nutrientes, não é tão agressiva, não causa aqueles sintomas assim tão severos, tá? E a tóxica, quando ela já elimina, quando ela já joga na corrente sanguínea no organismo, toxinas, elementos que fazem mal para nossa saúde, ok? Agora vamos falar um pouquinho dos períodos clínicos, tá? Quando alguém contrai algum tipo de parasitose, né? Algum tipo de parasita e vai desenvolver, consequentemente, uma doença, tá? Os períodos de estágio clínico que temos são 3. O período da incubação é o período onde o corpo ele se inicia o processo de infecção, né? Começa as defesas entenderem que tem alguma coisa aí que está muito errada, né? Porque nossas defesas do corpo, nossos glóbulos brancos, eles estão ali para isso, eles estão ali para, opa, tá acontecendo alguma coisa errada, eu preciso combater, preciso ajudar, certo? Então, o período de incubação, ele basicamente ele faz essa análise para ver o que está acontecendo. E a pessoa, nessa parte, ela vai sentir sintomas, né? Por exemplo, se você ontem conversou com alguém que estava meio gripado, não tomou as devidas precauções, né? Assim que o vírus entrar no seu organismo, você já vai começar a sentir, pode sentir dor de garganta, dor no ouvido, dor de cabeça, febre, né? É isso que é nada mais nada menos que o corpo de vocês reagindo, tentando combater. Então, os sintomas que você estiver sentindo é desconfortável, claro que é, mas por um lado é um bom sinal de que a sua imunidade, a sua defesa, ela funciona. Tá? Porque tem doenças que a pessoa entra em contato com algum tipo de infecção muito perigosa e a defesa, a imunidade não responde, não consegue defender, a pessoa não sente nada e acaba indo a óbito, certo? Como, por exemplo, a AIDS, né? É uma doença que o indivíduo ele fica sem defesa, as principais células de defesa são destruídas, então por isso que a pessoa acaba falecendo de doenças assim muito simples, uma gripe, né, algo muito que praticamente a gente trata em casa, entenderam? Então incubação é basicamente isso. Agora o período sintomático, né? Já é quando o corpo ele já a doença se alastra, daí a pessoa já começa a sentir aqueles sintomas um pouco mais severos, a pessoa dependendo tem que já começa a perder peso, ter febre, né, contínua, dor de cabeça, né, alterar o apetite, dependendo do tipo, ok? E a fase latente já é quando o corpo ele já meio que se adequa.
tá começando a entender o que está acontecendo, daí nesse caso o paciente, a pessoa ela pode ficar sem sintomas, tá? Ele pode ou não ter sintomas, tá? Isso é muito relativo, porque cada organismo, cada corpo é um corpo, né? Não podemos assim, generalizar, ok? Então a fase latente ela é basicamente isso aí, tá? E os principais grupos de parasitas que vamos estudar ao longo das disciplinas, tá? Ao longo da próxima aula, tá? Vou dividir em partes assim. Os principais que vamos estudar são os protozoários, ok? Os helmintos, que são chamados os vermes, né? Os verminhos. E os artrópodes, ok? Os principais que vamos estudar dentro do canal serão esses aqui, ok? Meus amados, por hoje é o que eu quis passar para vocês, é uma breve introdução para quando entrarmos no assunto deles, vocês já terem uma ambientação e entender do que nós vamos conversar, ok? Então, tenham um bom fim de semana, bons estudos, compartilhe o vídeo para os amigos aí e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.